Olá, seja bem-vindo a mais um Análise Direta. Em um mundo globalizado, a gente corre em busca do sucesso, excelentes resultados, a liderança pessoal, profissional, familiar e muito mais. Mas com essa correria toda, para onde é que a gente está indo? A nossa convidada de hoje é Erlei Wiesel, que ela é escritora, coach, conferencista e psicoterapeuta, que vem falar sobre o seu livro Quando a Saúde Adoece. Eu vou mostrar para o pessoal aqui de casa, olha só. Quando a Saúde Adoece, a capa do livro. Erlei, para começar, qual que é o objetivo desse livro que você escreveu? Talvez eu possa resumir em uma pequena palavra. Alerta. 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 Porque eu observo pessoas desde pequena. É lógico que eu não era uma profissional, eu era uma criança e uma estudante mais tarde. E eu sempre pensava, o que as pessoas fazem com elas mesmas? O que elas estão fazendo? Quando eu as via, eu pensava assim, será que elas são felizes? Será que essa pessoa está feliz? Será que ela está de bem com a vida? Será que ela está atropelando seus sentimentos? Será que ela está indo bem com aquilo que ela quer fazer e viver? E o fato de eu ser tão observadora dos outros me fez observar a mim mesma. E como eu comecei a me observar, eu percebi que eu estava fazendo algumas coisas que poderiam ser benéficas para a minha vida pessoal e profissional, que poderiam me levar ao sucesso, que é o sucesso que tanto se fala, mas que ao mesmo tempo estava comprometendo um pouco da minha jovialidade. Quando eu falo em jovialidade ou juventude, eu não quero só falar da questão de termos rugas ou não, de estarmos envelhecendo ou não, mas de sermos jovens nos nossos sonhos, nos nossos projetos, no nosso querer na vida. Então eu acho que esse livro serve de alerta para que as pessoas se posicionem, peguem de fato as rédeas da sua vida na mão e decidam o que fazer. E eu acho que não adianta você só ter sucesso, como a gente falou aqui, potencialidade máxima em tudo, se a gente não faz nada para manter o nosso corpo em ordem. Quando falo em ordem, não é só a saúde física, mas a emocional que me preocupa mais. Que é bastante importante, né? Porque se ela está abalada, o resto todo vai acabar sofrendo com isso, né? Consequências diretas, não necessariamente consequências imediatas. E isso que é o preocupante, porque a gente não tem consequências imediatas daquilo que a gente faz agora. O tempo é muito sábio, ele não vai fazer com que a gente se afunde em seguida, porque ele nos dá a chance da gente refazer aquilo que a gente não fez tão bem. Então nós temos que perceber que nós somos sempre induzidos a olhar para nós, mas o que menos nós fizemos hoje em dia é olhar para nós. A gente sempre olha o outro primeiro, né? Tudo. A gente olha o mundo globalizado, como você falou, do globalizado, a gente olha as pessoas, a gente olha o mercado, a gente olha a dinâmica. Eu mesma, vindo para a TV agora, eu fiquei quase sem ar, de tanto que eu vi as pessoas à minha volta correndo, com pressa, as motos cruzando, o carro cruzando. Eu entendo que esta é a realidade. Eu entendo que nós vivemos num mundo assim, eu entendo isso. Eu não quero sentar numa cristaleira e achar que a vida só para mim vai ser um cristal. Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupada porque as pessoas não estão mais nem sentindo a temperatura da sua própria pele, que dirá do tempo lá fora. E um outro detalhe que eu percebo, que a natureza, porque se nós formos olhar em relação à nossa natureza interna, nós somos seres vivos que nós necessitamos da natureza. Nós necessitamos, é uma coisa assim, sine qua non, não posso viver sem natureza. Eu preciso sentir o cheiro da grama, eu preciso sentir a terra, eu preciso sentir a chuva caindo, eu preciso ouvir a chuva caindo. Então, eu sou um ser, todos nós somos, necessariamente ligados à natureza. E o que a gente menos faz hoje é estar em contato com a natureza. O mundo é todo artificial. E quando chove todo mundo reclama, né? Poxa, mais um dia de chuva, que saco. E a chuva é necessária. Depois a gente reclama que o ar está poluído, né? É verdade. E eu estou me lembrando desta fala porque eu estive agora, nessa semana, num lugar, num sítio, onde começou a chover. E quando começou a chuva, eu fui para fora assim e percebi aquele cheiro, aquele aroma de terra molhada. Vai dizer assim, mas para quê? O que isto mudou na minha vida?
Gente, isso simplesmente te faz conectar com aquela sensação de paz e quietude que a gente não encontra, por exemplo, nesse trânsito que eu estive agora há pouco. Não mesmo, Então, onde é que eu vou buscar essa paz e essa quietude? Claro, cada um precisa encontrar isso. Você vai dizer, Irlei, menos utopia. Mas eu não acho que seja utópico. De verdade, eu não acho. Eu acho que a gente tem que encontrar uma forma, e não é só na academia de ginástica, que hoje em dia todo mundo fala, se exercite que você vai tirar o estresse, mas não é só ali. E também não é só na alimentação. É um conjunto todo, né? E principalmente olhar se você está com raiva, se você está com ansiedade, se você está nervoso, se você está magoado. Meu Deus, isso tem que entrar na roda, né, de discussão pessoal. Às vezes a questão de você estar ansioso, nervoso, como coisa, não é nada, mas você acaba potencializando por conta desse ritmo todo que você leva de vida, né? O estresse, a correria, o trânsito. Hoje em São Paulo estava um verdadeiro caos o trânsito na cidade, demorei mais de hora para chegar aqui na TV, então é muito complicado. Você, uma coisinha mínima acaba potencializando e muito, né? Onde você põe o foco, não é? Se a gente colocar o foco nessa loucura, é lógico que loucura eu vou sentir. Não é como o meu corpo não reagir a isso. Então, eu decidi, eu coloco isso sempre como uma decisão, eu decidi que eu não quero viver essa loucura. Eu estou na loucura, sim, né, da modernidade, da correria, mas eu olho para o meu ritmo. E quando eu olho para o meu ritmo, eu tenho um pensamento mais zen, assim, né? Nada de zen, meditação, nada. Ficar aérea, né? Eu apenas penso assim, tá tudo bem, eu vou chegar em tempo, vai dar tudo certo. E quando a crise é bem mais forte, eu digo, não se preocupe, é por aí mesmo. O que eu tenho que aprender com isso? Então, eu sempre tento fazer o meu ritmo tomar conta do meu dia e não o ritmo dos outros. Entendi. E o pensamento positivo é importante para isso, né? Eu creio que sim, porque no momento que você se foca para a positividade, o mundo fica positivo. Se eu me foco para a negatividade, seja ela, nossa, que trânsito horrível, nós só estamos falando de trânsito. Em São Paulo não tem jeito, não tem como escapar, nossa, né? Vamos falar então do exagero de contas que eu fiz e eu não dou conta de pagar. Então, quando eu me dou conta que eu estou numa loucura financeira, numa ciranda financeira que eu não vou conseguir organizar, poxa, é um problema, realmente. Mas se eu entrar nisso com afinco, se eu começar a olhar este problema, eu vou vê-lo imensamente maior do como ele é. Se eu mudar o meu foco e perceber, poxa, Irlei, realmente, você está com uma confusão financeira. Quer dizer, eu assumo, eu digo já sim. É o primeiro ponto, já. É o primeiro ponto. Agora, o que você vai fazer de forma inteligente para sair dessa? Porque a inteligência é uma condição normal de nós, seres humanos. Ou não? Todos nós somos inteligentes. Parece que sim, né? Eu creio que sim, senão nós não estaríamos sobrevivendo ao estilo de vida que nós mesmos criamos, não é? Então, nós somos, no mínimo, inteligentes. Agora, ser mais inteligente vai depender do como eu vou olhar a minha história, a minha vida, o meu jeito de querer estar aqui, agora. Então, o primeiro passo é se observar, então, para fazer essas mudanças no pensamento, na atitude, na maneira de lidar com a vida, é isso? Isso, e aí o livro serve de alerta. A primeira palavra no início Mostrar o livro de novo aqui, ó. Ele serve de alerta. Por quê? Porque nele eu falo que a vida é muito mais do que aquilo que a gente pensa, do que a gente pensa que ela é. Ela é mais, ela tem mais conteúdo, ela tem mais influências. Nós somos muito mais influenciáveis do que a gente pensa. E já que a gente tem essa possibilidade de nós sermos escolhas e não sermos escolhidos, então vamos ser escolhas, vamos nos colocar no caminho, mas escolher o quê? Essa é a pergunta. Muitos vão escolher mais correria, mais loucura, mais estresse, mais dinheiro, mais compromissos. Tudo bem, escolham, mas saibam que isso, se não for feito de forma tranquila, com quietude, com plenitude, isso cedo ou tarde vai acarretar numa doença física, é inevitável. Então a gente pode escolher agora, eu quero viver como lá na frente? Eu quero deixar meus sonhos no caminho porque eu adoeci? Ou eu quero chegar a cumprir as minhas metas, meus sonhos, minhas coisas que eu tenho como básicas para mim com saúde?
Porque a gente, nessa correria do dia, acaba não se dando conta da nossa saúde, não se cuida, não faz check-ups, tem que se fazer a cada 2 anos, pelo menos, de sangue e tal. E os índices de infarto em pessoas mais novas, com 30 anos, por exemplo, aumenta a cada dia por conta dessa correria, do estresse, da ansiedade, a busca pelo sucesso financeiro, o profissional, o familiar. A pessoa tem que se multiplicar em 1000 para dar conta de tantos serviços e deixa a saúde de lado, que é geralmente não, é obrigatoriamente, digamos, a locomotiva de tudo isso, né? A locomotiva. Do que mais a gente vai viver se não é com um corpo sadio? Do que me adianta eu chegar aonde onde eu sonhei chegar e não poder usufruir? Eu nunca me esqueço, não sei se cabe o exemplo, mas eu tive a presença, numa oportunidade, uns 3 anos atrás, de um empresário que me procurou dizendo que ele tinha tudo, ele tinha sucesso, ele tinha uma vida maravilhosa, não é? Em termos de escolhas, porque ele podia escolher ir para o exterior, ele podia escolher comprar o que ele queria. Mas como a saúde dele estava tão enfraquecida, o médico solicitou a ele que ele nem uma tacinha de vinho poderia tomar. E essa foi a gota d'água e levou ele à depressão. Porque aí ele percebeu que ele trabalhou a vida inteira e ele se colocou, ele tem um nome na região, ele é uma referência naquilo que ele construiu. No entanto, na solidão do dia de trabalho que acaba para todos, ele não pode nem usufruir dos benefícios e das coisas gostosas da vida, que é uma taça de vinho, por que não? Uma água, ou o que for, ou uma viagem. Não pode, porque se vai se distanciar dos cuidados médicos, pode vir a ser muito grave, ele não pode ir. Então, porque isso tudo me fez pensar, e é por isso que eu sempre penso muito e tomo decisões também, não fico só pensando. É importante. É muito importante. Então, eu decidi que a minha vida daqui para frente vai ser nessa trilha. Eu vou olhar, sim, se eu estou acima do peso, eu vou cuidar. Se eu estou correndo demais, eu vou diminuir. Se eu estou com raiva, eu vou verificar por que essa raiva. Se eu estou com falta de autoestima, eu vou verificar em mim, olha, Erlei, mas por que essa autoestima baixa? O que está rolando, né? Que os jovens falam, o que está rolando? O que está pegando, O que está pegando? Tem que olhar, não fazer de conta que não existe e simplesmente seguir produzindo. Produzindo para ficar aonde Tem depois? máquina, né? Para onde? Não é? Então, alerta. E a questão da ansiedade, quem é muito ansioso quer tudo para ontem, e acaba essa questão da correria, do mundo globalizado, sucesso, acaba sendo maior ainda a pessoa que é ansiosa. E também tem a questão da insegurança, ela fica mais ansiosa ainda, e se ela não atinge o objetivo que estava programado, digamos assim, fica em depressão, acaba ficando um ciclo ali, né? Fica. Uma coisa vai gerando a outra, agravando todo mundo. E se eu te disser, eu concordo, e é assim que funciona, e se eu te disser assim, isso me deixa mais chocada positivamente, se dá para dizer isso. Porque, assim, existem momentos na nossa vida que nós atrapalhamos a vida. Isso eu já percebi muito claramente. Não só na minha vida, como na dos meus amigos. A gente atrapalha a vida, porque eu gosto dessa palavra propósito. A vida tem um propósito para a gente. Eu penso que a gente não veio viver uma vida de correria sem ter um propósito, não posso acreditar nisso. Então, por exemplo, que seja meu propósito falar sobre esse livro, escrever sobre o que eu estou escrevendo, realmente eu sinto que este é um propósito. Bom, mas aí eu posso querer dizer para mim mesma, este livro tem que sair na data que eu quero. Ele tem que sair no mês que eu escolhi sair. Eu tenho que conseguir a editora que eu imaginei que eu queria. Quer dizer, eu tenho que fazer metas e sonhar que aquilo vai acontecer. E aí, se não acontece, eu fico fragilizada. E entra a depressão que você falou. Por quê? Porque eu quero e quero. Quer dizer, olha só o poder, né? O ego. Exatamente. O ego é muito inflexível. E aí a gente quer porque quer. Para quê? Para que o nosso ego se satisfaça, né? Exatamente. E o que vai acontecer? Daqui a pouco? Você vai não surtar, sai né? o livro, não sai nada, e a gente diz, é porque o mundo é injusto comigo. E, no entanto, se eu me retirar desse cenário e me colocar de lado um pouco, não me sentir uma pessoa fora do contexto, não, apenas ficar de observador e deixar que a vida haja,
Eu tenho experiência... Sozinha, né? Sozinha, eu tenho experiência clara. Foi assim que aconteceu com o meu livro, especificamente agora na relação escritora. Em outras eu tenho exemplos também. Mas a vida age. E aí ela coloca as pessoas que estão conectadas com o teu momento na tua caminhada. Se você não está conectado com você, quais são as pessoas que vão se conectar com a gente? Semelhante atrai semelhante, né? Não é os opostos se atraem, é o contrário, Ao né? contrário. É bem isso. Então, vamos olhar para nós todos. Todos nós, jovens, enfim, pessoas profissionais já bem estruturados e tal, que já sabem que querem caminhar naquele caminho. Ótimo. Não estou te desmerecendo isso. Estou dizendo que bom. Mas pensem sempre que vocês e eu, nós não somos pessoas que temos o poder de dizer que vai acontecer na hora que a gente quer, quando e como e por quê. Nós não somos só nós, existe um propósito maior sobre nós. Com certeza. Irlei, o nosso tempo desse bloco já acabou, a gente vai fazer uma rápida pausa. Você de casa não saia daí, até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, que fala sobre quando a saúde adoece, que justamente, olha só, o título do livro da nossa convidada de hoje é Irlei Wiesel. Irlei, por que você decidiu arquivar tudo isso aqui num livro, publicar um livro falando sobre esse assunto? Porque eu acho que existem coisas que passam na nossa mente e elas passam fragmentadas. Então, as observações que eu fiz dentro do consultório, com as regressões que eu trabalho, né, me deram assim o direito de juntar esses fragmentos e, como diz o meu pai, colar uma palavra na outra. E quando a gente cola uma palavra na outra com significado, segundo ele, fica algo que pode passar de geração para geração. São ensinamentos que se deixa. Porque nós sabemos hoje que escrever um livro no Brasil não é exatamente o que pode trazer a renda financeira mais elevada para os autores, é ou não é? Então, como o caso não é esse, é um propósito maior, eu juntei todas as minhas ideias, principalmente a partir de uma observação que mais me chamou a atenção e que eu conto nesse livro, que é a questão do meu sogro, que é médico, né? Médico, e faleceu no ICOR aqui em São Paulo. E eu era muito nova, né? E eu pensava, como um médico, que era meu sogro, como é que ele podia morrer se ele sabia tudo sobre a medicina, sobre como se cuidar, sobre como não adoecer. E eu perguntava, mas por que ele se permitiu adoecer, se ele tinha a teoria das coisas? Se ele tinha conhecimento, né? Se ele tinha conhecimento, se ele estudou para isso. Então, e quando eu era pequena, muito, assim, com 4 aninhos mais ou menos, ele já era o médico da nossa cidade. Sim, ele era o nosso médico. Havia só ele. E ele conseguiu conquistar um câncer na 7ª vértebra. Nossa. Ele conquistou isso. E eu era tão pequena e todo mundo dizia que ele não iria sobreviver a 10 anos, ele teria 10 anos de vida ainda, vindo dos Estados Unidos, o prognóstico e tal, ó, o senhor vai ter 10 anos de vida. E eu, como criança, acompanhei a cidade toda perguntando como vamos ficar sem médico, como vai ser isso? E eu pensei, mas como? Ele vai morrer se ele é um médico? Eu não entendia isso, mas é lógico que naquele momento, com 3, 4 anos, eu não sabia que isto um dia seria uma fórmula, né, para eu amadurecer esse conteúdo. E, de fato, a cidade tomou providências espirituais, eu posso dizer, porque a cidade parou para rezar. Dia e noite, sempre havia um grupo rezando, sempre havia assim expectativas positivas para que esta doença não fosse levar o médico da cidade. E aí isso eu também acompanhei. E quando eu me dei conta, esses 10 anos se passaram porque eu estava com 13 e esse médico não havia morrido. Então, quer dizer, poxa, o que moveu, o que houve ali, que tipo de energia, que tipo de conteúdo que não foi falado para mim.
E quando eu cresci e ele veio a falecer mais tarde por causa do coração, aqui no INCOR, eu pensei, nossa, então, teve uma situação onde ele tinha 10 anos de vida e conseguiu sobreviver. Teve outra situação que ele não conseguiu. Então, o que moveu as duas? E eu posso te assegurar, sabe? E assegurar o teu público também, que o que moveu, o que houve de diferente da primeira para a segunda situação foi justamente essa força interior dele de querer sobreviver. Ele tinha os filhos pequenos. E também a cidade toda rezando por ele. Né? Não é nem... Rezar é uma forma de expressão. Eu não sei o que eles faziam. Eu sei que eles se reuniam e, enfim. E a energia elevou tanto, e aí entra o que você falava de positivo antes, a positividade se tornou tão intensa que eu acredito sinceramente que isso ajudou aquela criatura na época doente, uma estatística, porque as pessoas não iriam nunca sobreviver, a não ser até os 10 anos de vida apenas, com aquele tipo de câncer naquela vértebra, e ele conseguiu. Então, eu sempre ficou aquela semente, e eu acredito que é um jeito de eu olhar o mundo, sabe? Desde sempre. Eu penso sempre que há um outro olhar que a gente às vezes não olha. Porque se eu fosse pela maioria, que todos viram essa situação acontecer, ninguém escreveu sobre ela e ninguém se manifestou. Ninguém se manifestou. Eu, mais tarde, muitos anos mais tarde, eu me manifestei escrevendo. Então, portanto, é uma prova de que eu tenho essa tendência, não sei se isso é positivo ou não, afinal, mas eu tenho essa tendência de querer encontrar um caminho do meio, assim, não olhar as coisas como elas estão definidas, porque não quero crer que a verdade esteja na definição das coisas. Nem 8 nem 80, né? Não. Procurar um equilíbrio de tudo, né? Porque quem disse que a verdade está na definição? Está definido que nós temos que ser felizes. Mas eu não consigo ser feliz 24 horas por dia. Então, você pode estar feliz em alguns momentos, né? Mas 24 horas é impossível, não consigo. né? E aí eu vejo que eles dizem que eu tenho que ser, e aí eu não consigo, eu me frustro. Então, eu sempre olhei o mundo, e eu posso até convidar as pessoas que façam parte desse grupo de olhar, que é dar um jeito da gente olhar com uma forma mais suave, não tão correta, 1 mais 1 é 2, entende? Tudo estagnadinho, tudo pronto, porque está provado que o universo está mudando consideravelmente, não é? Então, a verdade de ontem já não é mais a mesma de hoje. Portanto, aquela estatística não ficou comprovada. Foi quebrada uma estatística. E é isso que eu sempre quis fazer comigo, na medida do possível, quebrar certas verdades. Muitas vezes os médicos dizem que 99% dos casos vão levar à morte, mas todo mundo se esquece desse 1%, né? Por que você não ser esse 1%? Por que não? Não é verdade? E o que fazer? E onde é que está esse 1%? Porque ninguém nos fala deste 1%. Só da maioria, né? Na escola, por exemplo, o que a gente percebe é que eu transito em vários assuntos, por exemplo, na educação. Se você for olhar os alunos, eles não vão bem naquela prova. Pronto, aí aquilo é que vale, aquela nota diminuída, não é? Não aquela loucura de nota, é aquela que vale. Mas e por quê? Por que chegou-se àquela nota? Por que não perceber que existe algo acontecendo e que certamente, se for investido de forma diferente, aquilo poderá ser mudado? Por que tem que decretar? Aquilo é um resultado de algum processo que aconteceu antes, né? Sempre decretar que as coisas são assim e ponto. Eu não sei, eu sou meio contrária a isso. E a busca pelo perfeccionismo? Já que a gente falou tanto hoje sobre mundo globalizado, sucesso, muita gente acha que tem que ser perfeito, fazer tudo perfeito. Não posso errar, não posso tirar nota baixa no colégio, não posso errar nada no jornal, não posso errar um relatório. Como é que faz quem é assim? Como é que faz? Eu sinto muito, mas quem faz assim vai ter que, cedo ou tarde, procurar ajuda médica, não é? Porque sabe como é que eu faço? Eu gosto muito de dar risada. Mas não assim, só por sem motivo. Mas eu me coloco sempre na condição de, nossa, Irley, que mancada, eu mesmo falo para mim.
Meu Deus, você deu uma mancada feia. E aí eu falo comigo, eu dou risada. E aí a gente fez isso lá em casa, na minha família, eu, meu marido e a minha filha. Então, quando alguém dá uma derrapada, a gente diz, derrapou. A gente coloca isso... Leva na brincadeira, assim, sempre, né? Sempre. Sem tirar a questão que foi um fato sério, digamos assim, mas tem que levar na brincadeira para sair acusar, disso, né? E não acusar. E a maioria das pessoas, e o que está correto, isso é uma verdade, as pessoas têm uma tendência de acusar. E eu não consigo mais fazê-lo, porque no momento que eu acuso alguém, essa é a minha verdade, não é? No momento que eu acuso alguém, eu tenho a impressão que eu estou diminuindo o outro para eu melhorar. E eu não posso fazer isso com o outro. Eu tenho que dizer a ele, nossa, você errou, legal, não faz mal, eu também já errei. Eu gosto de estar associada a essas pessoas e não dizer com aquele olhar ainda mais poderoso, superior. E aí, então, é uma bola de neve que não acaba. Ou seja, o ser humano precisa que o outro erre para que ele pense, ele está errando, eu não erro. Ou, eu não erro tantas vezes. Então, aquilo traz uma falsa sensação de poder. Isso não é bom. E quem erra uma coisinha de leve, por exemplo, pode até entrar na depressão, que a gente falou no bloco anterior também, né? Com certeza, porque as pessoas estão sendo muito exigidas. E não existe perfeição em lugar nenhum. Existe ser humano caminhando. Caminhando que se faz o caminho. Então, nós não podemos exigir que a gente esteja 100% em todos os projetos, porque isso não é verdade. A gente está no aqui, no agora, mas ao mesmo tempo a gente está lembrando que a temperatura da nossa pele está diferente, que a gente está com uma sensação de peso nas costas. A gente tem que lembrar que a cabeça da gente está com uma leve dorzinha. A gente tem que lembrar que as nossas costas não estão bem encaixadas nessa cadeira. Então, eu tenho que me sentir no contexto. E para isso, eu vou sim fugir por segundos da minha concentração de um determinado projeto. Mas isso está ok. Está ok, faz parte. E há a possibilidade da gente ser muito mais produtivo quando a gente começar a olhar do nosso olhar para fora. E até o computador erra, por que a gente não pode errar também? Não é verdade? Já que o computador é uma máquina, por que a gente tem que se cobrar ser uma máquina, não é verdade? E quem disse que a gente tem que ser tão correto em Como tudo? o computador, não é? Quem é que inventou isso? Quem é? Vamos achar essa pessoa? Vamos achar essa pessoa e vamos tentar trocar isso? Não, eu quero dizer para todos temos responsabilidade, nós queremos sim acertar o maior número de vezes possível, não gostamos de deixar as outras pessoas na mão por conta de um deslize que a gente tenha cometido, tudo isso a gente entende. Mas quando a gente não consegue dar conta, eu adoro dizer com toda sinceridade, eu não dei conta, eu não consegui, eu peço desculpas, eu não consegui. Adoro dizer eu não consegui. Entende? Hoje em dia é difícil, ninguém consegue, né? Todo mundo arranja uma desculpinha ali. Uma desculpinha, basic, assim. E não é por aí, eu não consegui. Quando você começa a se dar conta de que você pode efetivamente levar a vida que você quer, embora o teu ambiente não comporte o teu jeito de funcionar, então você... Tem que se adequar, né? Adequar. Mas não dá para a gente se vender. Porque se a gente se vende... que sério, né? Aí eu tenho para mim que a saúde vai... as artérias vão entupindo, a gastrite vai chegando, não é? A ansiedade vai corroendo os nossos tecidos, nossas células. Eu acho que não tem como não ser diferente. Então, todas as questões emocionais acabam afetando o corpo físico, isso é comprovado já, né? Comprovado já. E a fé ajuda a limpar as impurezas, não é? A crença em algo. Agora, também não vamos querer acreditar em crenças negativas, porque aí aumenta ainda mais o nosso mal-estar. Mas a fé e as crenças positivas, se você perceber, eu estou falando... A minha forma de olhar é tentar, eu luto diariamente, não é uma luta com boxe, mas é uma luta interna de que eu quero ver as coisas de uma forma melhor. Então é uma crença de que se eu for
olhar o mundo por esse olhar, a minha vida vai ser melhor. Eu luto por isso. E acho que as pessoas também podem fazê-lo. Por que não? Tenho certeza que existem muitas pessoas que pensam como eu e que já conseguiram chegar neste patamar. É um patamar adorável de se estar. É gostoso viver assim. É agradável. Você não precisa abrir mão da sua vida para fazer outras coisas. Você faz as coisas e a vida vem junto com você. É bem legal. E é importante também mudar primeiro você, para depois tentar mudar os outros, dar conselhos e outras coisas. Antes de você dar conselho para uma pessoa, vamos tentar ser mais calmo, uma vida mais equilibrada, e você está 1000 por hora lá dentro querendo matar um, né? Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. É a mesma coisa, eu costumo dizer, quando você vai procurar um profissional, seja ele de qual área, não é? Se ele é uma pessoa ansiosa, mas ele quer te dar conselhos do tipo, calma, você não consegue confiar porque é incongruente. A pessoa não é o que ela diz, não é? E o que eu vejo hoje, não sei se é só o meu olhar, mas a maioria das pessoas não é o que dizem. A maioria das pessoas, assim... Cria um personagem, né? Exato. E a tecnologia ajuda muito na construção desse personagem. E na tecnologia não existe a temperatura da pele, como eu falei antes. Não existe o coração que bate. Não existe a nossa ansiedade, nosso peito que respira. Na tecnologia, olhar, né? Não existe. Você simplesmente é algo quase que máquina. E consegue vender essa imagem e é incrível que os outros compram. É verdade. Quem nunca mandou uma mensagem no celular ou um e-mail que foi mal interpretado, né? Você escreveu num certo tom que você achou que seria esse tom amigável, a pessoa leu, não estava no bom dia, entendeu aquilo tudo errado e acabou virando uma bela confusão, né? Bela confusão. E é a comunicação que faz a gente organizar a vida. E que tipo de comunicação a gente está fazendo hoje com os nossos filhos, com os nossos amigos? Que comunicação existe hoje? A gente fala mais pelo celular do que verbalmente, né? Cara a cara. Sem falar sobre isso. Porque ninguém mais se conecta, não é? Embora estejamos todos conectados. É muito estranho, muito estranho. E aí o corpo... Onde é que fica o corpo? Embora... eu malho, não é? Eu faço uma alimentação saudável, mas isso não significa que você está com o seu corpo. Não é? Entendi, é verdade. Só tá a casquinha, digamos assim, né? Por dentro vai saber como é que ele tá. Vai saber. E daí a gente vai fazer um rápido intervalo. Você de casa não saia daí que a gente volta com o terceiro bloco da análise de hoje. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, que fala sobre quando a saúde adoece. A gente, nessa correria do dia a dia, nem se dá conta do que está acontecendo com o nosso corpo. Tem só que alcançar metas, relatórios e trabalhar, e corre daqui, o trânsito de lá. A nossa convidada, Erlei Wiesel, que é escritora, está dando várias dicas para a gente, esclarecendo como foi escrever o livro dela, Quando a Saúde Adoece, que a gente mostrou a capa, vou mostrar mais uma vez o pessoal de casa aqui, ó. Quando a saúde adoece. Erlei, quais são as dicas, então, para quem está em casa ter uma vida mais equilibrada, já que a gente vive num mundo louco, né? Muito doido. Tomei a liberdade de trazer, porque eu escrevo artigos diariamente para vários sites. Legal. Então, eu trouxe para a gente discutir aqui. Se não quiser adoecer, e aí isso vai para o nosso público, limpe seus traumas. Eu acho que é um ponto-chave. Tem traumas? Tem. Ok, limpe-os. Não fique com eles e faça de conta que eles não existem. Ponto, pacífico. Se não quiser adoecer, uma outra dica, encontre seu talento. É importante que você encontre seu talento e transforme-o em fonte de renda. E essa dica é preciosíssima, porque se você pegar o seu talento e transformá-lo em fonte de renda, você vai estar brincando de viver e não vai estar indo para o trabalho carregando uma corrente em cada perna. Atentem-se. Se não quiser adoecer, uma outra dica, chore de tristeza, sim. Chore de solidão, sim. Chore de medo também, mas também, e isso é importante, mas também chore de alegria, de realização e, principalmente, chore de felicidade. Não reprimir as emoções, né? Exato. Chore de felicidade. Porque a gente chora quando uma coisa não está bem, mas a gente nunca chora quando uma coisa
foi fantástica para a gente. Por que a gente não faz o choro também comemorar com a gente, não é? O choro é uma comemoração maravilhosa, porque ela limpa... Descarrega mesmo, né? Descarrega. Então, tem um momento na vida, eu digo para minha filha, a mamãe, a partir de hoje, só chora de felicidade. E eu falo ainda assim, bem criança, assim, de felicidade, porque eu adoro chorar. E adoro chorar sabendo pelo que eu estou chorando. Qual o motivo, Qual foi o motivo que me levou às lágrimas. E outra dica que eu vou dividir aqui com a gente, com os telespectadores, se não quiser adoecer, evite alimentar o fogo da ira. Isso é importante. Atentem-se. O fogo da ira, da inveja e da maldade. Porque é uma coisa que a gente vê muito, a inveja, a maldade. Então, se a gente alimenta isso, então significa que a coisa não está bem. Acenda o fogo do amor e permita que ele se expanda cada vez mais. Porque se eu acender o fogo do amor, ele vai abrir, ele vai se expandir. E se a gente fizer um pequeno testezinho com o telespectador, se ele pensar agora em alguma lembrança de raiva que ele teve um dia atrás, ele certamente vai sentir o coração dele apertado, talvez quente, talvez desconfortável. Agora, se a gente fizer a mesma solicitação, que ele pense num encontro amoroso que ele teve com alguém, ou numa despedida, um abraço com uma pessoa amorosa, enfim, alguém especial, o que ele vai sentir? O coração dele vai certamente estar aquecido. No momento que o coração se aquece, ele mostra para a gente que o amor está sendo expandido. E quando a gente expande o amor, a gente sente a vida fluir de forma mais saudável. Acho que essa palavra ficou boa, né? Saudável. Vou dar mais uma dica, pode ser? Sim, pode sim. Se não quiser adoecer, revolte-se menos. Eu acho que tem a ver com o perfeccionismo, não é? Revolte-se menos. Evite conviver com pessoas que salivam quando estão apontando o defeito dos outros. Fazem com gosto, né? Adoram, salivam. Chega a cair assim uma aguinha. Um veneninho, né? Veneninho. Essas pessoas, elas simplesmente estão se entupindo e também estão estragando a energia do universo. Então, evite conviver com elas, se possível. Ou então quebra essa energia, né? Se a pessoa está lá envenenando, digamos assim, uma conversa, quebra o assunto, corta, que é a melhor forma também, né? Sai fora, como dizem os jovens, vou sair fora dessa. Essa aí não é minha tribo. Não me pertence, isso né? aí não me pertence. É claro que a gente fala de uma forma como se isso fosse fácil e tal, mas as pessoas mais antigas, com idade mais avançada, elas convivem muito próximas às vezes, a família está enroscada ali, a ligação entre eles, cunhados, enfim, tudo. E às vezes não é possível fazer essa limpeza tão efetiva. Mas eu acho que dá para a gente tentar, pelo menos, encontrar uma saída e não conviver achando que aquilo lá tem que ser para sempre, daquela forma. Eli, você também está lançando um livro novo agora, é isso? Vamos falar um pouquinho dele? Pois Damas de Ouro. Vou mostrá-lo para nossos telespectadores, não é? É verdade. Esse livro é pela editora Ser Mais, está sendo lançado também, então realmente o meu talento não está virando sintoma, porque eu estou colocando ele na rua. Então realmente é um livro que fala sobre cases de liderança feminina. Fui convidada com mulheres de todo o Brasil, entre mulheres de todo o Brasil, a escrever sobre um case meu, né, que eu considero que tenha sido algo que me mostrou a liderança e que me deixou orgulhosa com ela, e realmente escrevi. É emocionante, vale a pena conferir. É um trabalho muito bonito. Então você está convidada para vir no próximo programa falar sobre esse livro Damas de Ouro, que tem certeza que vai ser muito importante para o pessoal de casa. Porque mulheres, nós somos ou não somos damas de ouro? Eu acredito que todas nós temos um pouco de ouro dentro de nós. Muitas vezes nós fomos obrigadas a esquecê-lo, né? Mas eu quero dizer a todas que estão nos ouvindo que nós somos inteligentes, nós somos capazes, e dentro desse livro tem muitos cases de mulheres que se superaram. E se vocês lessem esse meu case, vocês saberiam o quanto eu me superei.
E muito, muito mesmo. Já ficou a surpresa para o próximo programa, está convidado, Irley. Eu queria que, para fechar o nosso bate-papo aqui, assim, uma dica, se desse para a gente resumir tudo isso aqui, para o pessoal que está em casa assistindo, que está com uma vida meio conturbada, assim, o que é o primeiro passo que a pessoa tem que ter para ter uma vida mais equilibrada, mais harmoniosa, que a gente sabe que não é fácil. Você falou todos os métodos que a gente tem que adotar, mas qual seria o primeiro passo? É parar e se olhar mesmo? Eu acho que muitas vão olhar e não vão ver nada. Então, é melhor não só esse passo. Porque talvez vão olhar as rugas, talvez elas só estejam prontas para olhar a celulite. Só vão olhar os defeitos, né? Então, eu acho que não é é um bom passo para alguns que já estão preparados para ver além. Mas os que ainda não estão preparados, que só olham a aparência, eles então não vão ver nada. Vão dizer, que dica mais fraca, entendeu? Então, eu acho que nós temos que pensar numa coisa mais a longo prazo. Eu creio que uma dica legal é dizer, nossa, se a Irley está falando sobre isso, eu no mínimo vou fazer olhos, ouvidos de primeira vez. Olhos e ouvidos de primeira vez. Eu não vou condenar o que ela diz, eu não vou rejeitar o que ela diz, eu vou considerar a possibilidade de pensar sobre o que ela diz e sobre o que ela escreve. Acho que esse é um bom começo. E que dure 3, 4, 5, 10 mil anos a transformação da pessoa. Mas pelo menos ela começou, entende? Porque se a gente começar agora com um segundo de pensamento melhor, já valeu a nossa estada aqui na Terra. Irley, queria muito agradecer a sua presença aqui no programa de hoje. Está convidada a retornar para falar do outro livro, mas tenho certeza que o pessoal de casa aproveitou bastante. Muito sucesso para você, viu? Obrigado. Obrigada a todos. Você de casa, muito obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Ficam as dicas da Irley aqui para ter uma vida mais equilibrada. Pense um pouquinho, puxe o freio de mão se for necessário, porque a vida é longa, a gente tem que viver feliz. Não adianta também você só correr atrás desse sucesso e deixar a família de lado, a sua saúde de lado. Tudo tem que andar em harmonia, mesmo que isso seja difícil. É importante sempre a gente buscar para que isso aconteça. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá.